Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula, seja muito bem-vinda à nossa aula sobre experiência do cliente dentro dos negócios, dentro do nosso segmento condominial, que é o mercado que hoje eu atuo com mais frequência, que é o mercado que eu conheço um pouco mais, mas essa aula, inclusive, é para você que na verdade, tem aí, de repente, até uma atuação fora do segmento condominial, serve para você também. Experiência do cliente ela é importante para qualquer tipo de negócio. Então, se você está se perguntando, putz, será que é aqui que eu deveria estar? Sim. Se você atua como uma administradora de condomínio, se você é um síndico profissional, uma terceirizada, uma empresa que presta serviço de pintura, de manutenção, de jardinagem, não importa o segmento que você atua e a experiência do cliente, ela acaba atingindo todas essas frentes, porque o cliente ele acaba sendo um só, e aí ele tem várias abordagens de segmentos diferentes dentro de toda a sua jornada de experiência com essas marcas, e a gente vai falar sobre como essa experiência do cliente ela é importante, não somente para que a gente possa ter satisfação dos nossos clientes, mas também para que a gente possa reter contratos por mais tempo, ou receber novas indicações de novos clientes, ou vender mais serviços para um mesmo cliente, estruturar estratégias de cross-sell, né, que a gente chama, que são as vendas cruzadas para disponibilizar novas fontes de receitas para dentro do negócio. A gente vai entender um pouquinho de como que a gente pode fazer isso. A gente vai entender como transformar os nossos clientes em pessoas que vão, de forma muito orgânica, transmitir a nossa marca para o mercado, compartilhar, ser fãs da nossa marca, serem defensores da nossa marca. Então, para mim, hoje é uma honra estar aqui com você, que está assistindo essa aula. Obrigado por desprender do seu tempo. A gente vai falar sobre esse tema que é relevante para qualquer tipo de negócio, como eu comentei. E vamos trazer aqui insights incríveis para que você já possa amanhã, né, já pôr em prática aí dentro do seu negócio, dentro da sua empresa. E ao passar do tempo, obviamente, a gente tem receitas sendo aumentadas, a gente vai ter satisfação sendo aumentada, a gente vai ter contratos mais longos, mas isso é uma jornada, né? Então é importante que você entenda que é um processo, mas o start para todo esse processo acontecer está aqui, está nessa aula e a gente vai falar um pouquinho a respeito dele. Bom, primeiro eu queria me apresentar para você que ainda não me conhece, eu me chamo Márcio Dantas, eu sou o sócio fundador, diretor da Amo Cliente, que é uma empresa de consultoria estratégica de atendimento para o segmento condominial. Eu tive passagens aí por algumas áreas relacionadas a esse mercado, né? Eu acabei sendo gerente de atendimento em administradora, síndico preposto também na administradora, já atuei em empresas de tecnologia, nas áreas comerciais, na área de experiência e sucesso do cliente, na parte de relacionamento, e sou apaixonado por gente, né? E foi por isso que eu fundei a Amo Cliente, também tem o projeto do Amo Cliente Cast, que é o nosso podcast, fui apresentador também do Resenha Condominial, que é um podcast do segmento condominial. Tenho minhas redes no LinkedIn, no próprio Instagram, que eu acabo compartilhando bastante conteúdo, bastante informação para servir, para ajudar o nosso mercado, que precisa tanto de estratégias, de insights, por ser um mercado tão tradicional, que às vezes fica muito preso ali ou fechado ao próprio segmento e acaba não se abrindo para outras oportunidades de inovação, de tecnologia, de estratégias também que estão sendo bem utilizadas aí em outros nichos, inclusive a parte de tecnologia, por exemplo, é uma área que geralmente encabeça muito dessas inovações de processos, de tecnologia, né, de fato. Então é isso, eu acabei me especializando muito na área de experiência e sucesso do cliente, e na área de geração de valor, ou seja, trazer uma visão mais próxima, mais conectada com a expectativa dos clientes. Então, meu trabalho sempre foi esse, não é à toa que eu fundei a Amo Cliente, não é à toa que eu tenho esse projeto, e não é à toa que eu estou falando com você aqui hoje nessa aula, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a experiência do cliente, mas antes disso eu gostaria de falar sobre minha família, né? Eu queria apresentar para você aí a minha esposa, a Pamela, essa aqui é a Malu, minha filha menor, minha filha mais nova, e o Bento também, que são os amores da minha vida aí, por quem a gente luta, por quem a gente trabalha, por quem a gente conquista também, né? Então, se você está entrando aí na nossa aula agora, fica tranquilo, né? A gente não entrou no nosso conteúdo ainda de fato, mas eu já dei um overview aqui para vocês do que é a experiência do cliente, eu falei um pouquinho sobre mim, e a gente vai entrar de fato agora no nosso conteúdo, tá? Então, o nosso conteúdo está muito legal, com certeza você não vai
se arrepender do que a gente vai falar aqui, porque tem muito impacto no negócio, né? Então, se você é consultor, se você é um dono de negócio, se você trabalha na linha de frente de atendimento, se você é um cara estratégico dentro do negócio, pensa nessa questão de relacionamento com o cliente, precisa escalar o negócio, precisa criar novas fontes de receita dentro do seu negócio, está estruturando áreas aí dentro da empresa justamente para aumentar a receita, não quer investir tanto em tecnologia, eu também não quero investir tanto em pessoas, mas entende a importância de ter estratégias muito maduras e muito utilizadas no segmento de forma geral, aí não só no condominial, mas imobiliário, na parte de tecnologia, na parte de banking e outras frentes também, outros segmentos aí do mercado, com certeza você vai curtir esse conteúdo que a gente vai trazer aqui, tá bom? Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito da experiência do cliente, o contexto condominial, a transição de serviço para CX, e a gente vai entender um pouquinho o que que é a CX, conhecer também um pouquinho sobre o que é mapear um cliente, o que é mapear uma jornada e a gestão da experiência, como que a gente pode fazer, e também, lógico, no final a gente vai ter um bônus para você que está participando desse encontro aqui, porque nós sabemos que coisa boa a gente precisa compartilhar. Então vai ser uma honra poder compartilhar isso com você. Então, para iniciar a nossa conversa, vamos entender um pouquinho sobre o que é a experiência do cliente. A gente não vai se aprofundar inicialmente na área do condominial, no segmento imobiliário, a gente vai falar experiência no conceito geral do que é experiência. A experiência do cliente, basicamente, ela é a percepção ou sentimento que o cliente tem ao se relacionar com a marca. Então, a gente considera aqui a soma de todas as interações que o cliente tem dentro da jornada de uma empresa quando ele passa a ser atendido por essa empresa. Então, essa experiência, muito pelo contrário do que algumas pessoas entendem, ela é uma experiência que ela começa mesmo antes do cliente ser um cliente. Quando ele é um lead ainda, ou quando ele está ali consumindo o seu conteúdo, quando ele está consumindo o seu material, entendendo quem é a sua empresa, a gente vai falar sobre algumas fases também de jornada do cliente para você entender esse contexto prévio, anterior aí à entrada do cliente como, de fato, uma pessoa que vai ser atendida aí pela sua empresa. Então, a experiência é esse contexto geral, é a forma como ele percebe a sua marca, a experiência é como ele se sente ao se relacionar com a sua marca, ou quando ele ouve falar da sua marca no mercado, é a forma que ele tem essa percepção. Então, diferente do que muita gente floreia, né? A experiência é uma coisa mirabolante. Não, na verdade, a experiência é o sentimento, né? Você fala com uma pessoa e você tem uma percepção a respeito dessa pessoa a partir do momento que você inicia essa conversa, ou às vezes não, até antes de falar com ela, você visualmente já começa a ter algumas pré-definições a respeito do que essa pessoa é, de como ela se comporta, qual é a sua expectativa com ela também. Então, a experiência é isso, tá? A experiência é o contexto, né? Dentro do nosso mercado, a gente também, né, acaba atuando com algumas estratégias de sucesso do cliente, que está relacionado muito mais à parte de entregas, né? Quando a gente fala sobre o sucesso do cliente, a gente está falando sobre o sucesso é as entregas, são as entregas do cliente. E a experiência, esse contexto geral, é a forma como que a gente faz essas entregas para esse cliente, é a forma como a gente se relaciona, como a gente se conecta com esse cliente, tá? Sucesso do cliente, e aí vocês vão ouvir falar muito desse tema aí dentro do nosso segmento. Eu tenho sido um defensor desse tema, inclusive encabeçado, eu acho que dentro do nosso segmento, falando sobre sucesso do cliente, eu sou o primeiro a falar sobre isso, né? Se não um dos poucos no nosso mercado aqui a falar a respeito disso e da importância disso dentro dos nossos negócios, tá? Só para a gente contextualizar, então, só para vocês entenderem, 70% dos consumidores, eles afirmam que uma empresa ela é boa se o serviço de atendimento é bom, né? Mas um de cada três comenta que o cliente, ele sempre tem algum tipo de aborrecimento no atendimento. Olha que interessante. O cara, ele acha que ou ele acredita, né? Segundo pesquisas aí, por exemplo, da Gênesis, que é uma empresa de tecnologia, fez, eles identificaram que 70% das pessoas entrevistadas ali afirmam que o produto em si, a prestação do serviço em si, não é mais importante do que a própria experiência. Olha que interessante, né? Muitas pessoas tratam o produto, tratam o serviço, a gente vai falar muito sobre isso daqui a pouquinho, como algo, como um grande diferencial dentro dos seus negócios, né? Eu sou eu vendo
eu vendo tijolos, e o cara acha que o tijolo dele é o melhor tijolo por conta da construção, e no final das contas, o cliente ele não entende da parte técnica do produto, de todo esse valor que você está querendo agregar ao produto em si, ele vai olhar para a entrega do valor que você vai ter no atendimento, se você vai suprir a necessidade que ele tem básica de uma construção, por exemplo, o cara está querendo um tijolo para construir. Então, se o seu tijolo ele não fizer o mínimo, que é ser resistente e estar ali aderente à massa para ele ao se ser sobreposto por outro tijolo, né, permanecer firme ali, cumpriu a finalidade dele, né? Mas se você fez o básico, esse básico vai concorrer com vários outros vendedores de tijolos, né, perdão, que também estão ali no mesmo mercado, né? E como que a gente consegue diferenciar isso, né? Esse é o grande lance e é o que a gente vai falar aqui. Só para vocês entenderem também, 90% das organizações elas concordam que a melhoria em CX, que é a experiência do cliente, né? CX é um termo utilizado aí, uma sigla utilizada no nosso contexto, né, de experiência do cliente, é uma sigla que significa Customer Experience, que basicamente é a experiência do cliente em inglês, né? E eles entenderam que melhoria em CX, melhoria em experiência do cliente, melhoria em EX, que é a Employer Experience, que é a experiência do colaborador, e até mesmo a experiência ou sucesso do cliente afetará diretamente o seu lucro líquido, né? Uma pesquisa recente, inclusive de 2023, né? Então, olha que interessante, né? A gente tem diversas empresas ao redor do mundo olhando para a experiência do cliente, olhando para o sucesso do cliente, e a gente se depara com um mercado como o nosso, que é o mercado condominial, o mercado imobiliário, que é um mercado tão tradicional, onde a gente enfrenta tanta dificuldade de, às vezes, de implementar tecnologia, de implementar um processo mais inovador, de fazer alguma coisa diferente. Os negócios, eles acabam sendo, às vezes, pulverizados por não se adaptarem a esse novo cenário, né? Os clientes, que interessante, os clientes eles estão numa nova fase que a gente fala que é a era da experiência, né? Por quê? Porque o cara está de fato ali preocupado não somente com o produto, porque o produto ou a prestação de serviço em si virou commodity. O que eles estão preocupados é, beleza, você tem um produto, você tem um serviço que me atende como assim como todos os outros, mas o pós-venda, a forma como o fechamento foi realizado, como o cliente foi recepcionado, né, que a gente fala do onboarding ali, como que ele entrou dentro do seu negócio, a forma como ele permaneceu, quando ele tem um problema, quando ele se reporta a alguém, um gerente de atendimento, ou um assistente, ou, enfim, o dono da empresa, como que esse cliente ele se percebe em meio a todo esse processo. É interessante pensar sobre isso, né? O relatório do Access Trends de 2023 também coletou alguns dados sobre vários momentos da jornada do consumidor. Indicou que 65% dos entrevistados já desistiram de comprar de uma empresa após terem experiências ruins. Ou seja, olha o que a gente está falando aqui. O cara, mesmo antes de comprar, por conta de um processo ali, de repente, na compra, ele desiste da compra. Então, o cara já estava decidido em comprar, já estava decidido em fechar negócio com essa empresa, mas por conta, às vezes, de uma postura equivocada do agente comercial, enfim, ou por conta de uma dificuldade no canal onde ele está se relacionando para fechar o contrato, para adquirir o produto, o cara simplesmente desiste da compra, né? Então, tem muita empresa aí deixando dinheiro na mesa, né? Existe uma pesquisa também da Qualtrics que fala que 3,7 trilhões de dólares em vendas globais de 2024 estão em risco devido às experiências ruins com o cliente. Como eu disse, a gente tem aí empresas deixando dinheiro na mesa, tem empresas perdendo dinheiro, ou seja, perdendo clientes, perdendo receita por conta de más experiências. E dentro do nosso segmento condominial, e aqui eu não vou focar na administradora de condomínio, estou falando num contexto geral, né, as terceirizadas, as empresas de segurança, o cara que faz a pintura em fachada, o que faz a jardinagem, não importa, a administradora de condomínio, né, o síndico profissional, todos eles acabam perdendo clientes ou tendo uma dificuldade muito grande de escalar o seu negócio. Por quê? Porque eles enfrentam dificuldades, às vezes, relacionadas à parte de experiência, né? Às vezes a parte da própria entrega, né? O próprio sucesso do trabalho que ele precisa executar ali para manter o contrato dele. Mas é engraçado que o mercado ele não se antenou que os indicadores eles são importantes, fundamentais para agir de forma preventiva, né? Eu costumo dizer que a experiência do dono da empresa, né, do dono do negócio, trouxe a empresa dele até esse momento.
mas é a experiência do cliente dele que vai levar o negócio dele para o futuro. Não tem como fugir disso, gente. Não tem como fugir disso. O cliente está antenado, o cliente ele pesquisa, o cliente ele está buscando referência de outros clientes anteriores para saber se de fato faz sentido ou não faz sentido estar dentro desse negócio. Ele vai no Reclame Aqui, ele vai no Google, ele vai em outras plataformas de análise de avaliação ali de empresas, né? Até o próprio colaborador hoje vai no Glassdoor para ver se de repente a empresa, de fato, é uma empresa que está preocupada ali com o colaborador, se faz sentido ela desprender do tempo dela, da vida dela, do pedaço da vida dela, né? Para participar daquele negócio, daquele sonho que às vezes é o sonho só do dono e ele não entendeu que aquilo também acaba impactando outras vidas. Olha que interessante. É isso que a gente está falando. A gente está falando sobre a experiência. A experiência está muito relacionada à parte humana, à parte de emoção, como o cara se percebe, né? Dentro do nosso contexto condominial, como eu disse, cara, é incrível a gente olhar para o nosso segmento hoje e como a gente consegue ver de forma muito rápida e muito simples a dificuldade que os donos de administradoras de condomínio, os síndicos profissionais, os donos de empresas ali de prestação de serviços, de segurança, de jardinagem, como eles têm dificuldade de sair fora da que a gente chama aqui, entre aspas, né, fora da casinha para atuar dentro do seu segmento, né, e se diferenciar, né, e aí a gente ouve algumas dores aí dentro do nosso contexto, que a gente vai falar um pouquinho aqui também, né, mas eles não entenderam que o mercado condominial é baita de um mercado, é baita de um mercado que tem muita oportunidade, né? A gente está falando aí que praticamente um terço da população ela mora em condomínio. Então a gente tem muito condomínio aí que inclusive está para ser implantado, né? Praticamente 70 milhões de pessoas ali estão dentro desses condomínios morando, residindo, né? Um mercado que hoje já movimenta aí cerca de 156 bilhões por ano, né, segundo o Abrasp, né? Então, baita de um mercado, muita oportunidade, e isso que é interessante a gente pensar, né? Às vezes a gente fala, não, o condomínio não foi feito para dar lucro, o condomínio não foi feito para gerar receita, mas ele acumula dentro de toda a sua estrutura financeira ali os recursos que são angariados pelos condôminos, né? Ou pelas associações ali, pelos sócios das associações ali, enfim, e esse dinheiro ele não fica parado, né? No mínimo ele fica investido e no mínimo ele tem parcial ali a esses recursos ali sendo direcionados para a parte da própria vida do condomínio, para a própria vida do próprio empreendimento. Então, existe muita possibilidade. Se você presta serviço, de novo, para o condomínio, se você é um profissional que atua diretamente a esse mercado ou não, não importa, olhar para a experiência é fundamental. É fundamental. Quando você deixar de olhar para produto, para serviço, e a gente vai falar um pouquinho disso aqui mais para frente, você vai começar a entender que o cliente vai ter percepção de valor, vai ter percepção de valor da sua empresa. Você não vai ser simplesmente mais uma empresa que vai estar ali dentro de uma planilha de cotação, né? A empresa não vai olhar para números exclusivamente. Você vai ser referência de experiência. Por quê? Porque se você atrelar a experiência que você está ofertando com as outras estratégias de comunicação para você vender bem o seu peixe, você não tenha dúvidas que o seu negócio vai escalar, né? Tem muitas empresas que hoje têm dificuldade. Eu conheço muitas administradoras, por exemplo, que eu atendia diretamente na anterior empresa que eu trabalhava, que acham que investir nisso é balela, que investir em experiência ou em sucesso do cliente é balela, de que isso é um dinheiro que a gente rasga, né? E aí, quando a gente vai conversar com eles, com essas empresas, inclusive algumas terceirizadas também, na qual eu tenho um pouco mais de proximidade hoje dentro da minha área de atuação, elas entendem, elas percebem que elas têm um grande problema. E o problema qual que é? Geração de valor, né? Geração de valor. Por quê? Porque elas estão olhando para produto, olhando para serviço e não entenderam a oportunidade que elas têm ao se diferenciar do concorrente, né? A gente tem uma projeção aí, segundo o Radalelo, que foi feito no ano passado, para 2024 a gente ter 28 mil novos condomínios em São Paulo. Não estou falando nem do Brasil, em São Paulo só. Olha o número de oportunidades que estão sendo criadas para quem trabalha em condomínio, para quem presta serviço em condomínio, inclusive para quem mora em condomínio, né? Eu acho que com toda a
aumento dessa demanda, né, a gente também é beneficiado quando a gente vai comprar um apartamento, porque o valor acaba sendo um pouquinho mais em conta, né, a taxa Selic às vezes está um pouco mais aderente ali ao perfil de compra desse comprador. Então, a experiência, inclusive, né, se eu já puder dizer, ela começa já na compra, né? Então, o morador ele já começa na compra do seu imóvel, começar a ter experiência com aquele empreendimento, né? E olha que incrível pensar nisso, quando a gente pensa nessa jornada toda que o cara tem. Ele começa a comprar um imóvel com o corretor, que pode atendê-lo bem, que pode atendê-lo mal, e isso vai somando experiência para toda a vivência que ele vai ter durante toda a sua vida nesse condomínio, nesse empreendimento, nessa associação. Ou se ele é um empresário que às vezes investe, né, compra unidades, da mesma forma, não importa, né? A dificuldade que ele enfrenta no começo pode dificultar demais todo o relacionamento que ele vai ter pós-compra, né? Então a gente tem ali uma dificuldade, às vezes, algum atrito com a incorporadora, com a construtora, com o próprio corretor, com a imobiliária, e essa dificuldade toda às vezes perdura, né? Porque, como eu disse, as empresas não estão olhando para a experiência, aí perdura quando vai falar com a administradora, perdura quando vai ter um atendimento de um prestador de serviço no condomínio, perdura quando ele vai ter um atendimento, às vezes, do síndico, porque às vezes também não está pensando em experiência, não está pensando em sucesso, está ali na correria tentando apagar incêndio. Tudo isso é um ciclo, né? Um ciclo vicioso e muito mal vicioso, inclusive, com um vício muito ruim, que a gente tem o objetivo aí, através de todas essas nossas iniciativas, de derrubar e de modificar. Por quê? Porque a gente precisa gerar valor para os nossos negócios, a gente vai parar de concorrer por preço, a gente vai entender a importância e a relevância de trabalhar com experiência, trabalhar com sucesso e gerar valor para o nosso cliente na ponta, para ele parar de pensar só em dados ali numéricos, né? Olhar para a nossa planilha e falar, poxa, aquele está R$ 10 a menos, então eu vou, de repente, contratar esse cara aqui porque ele me custa menos, né? Quando, na verdade, o cara, de repente, não tem nem o melhor preço, né? Pode acontecer do cara ter um bom preço e um bom serviço, mas às vezes o cara tem só um bom preço e não tem um bom serviço também, né? Vou tomar uma aguinha aqui, que a garganta seca. Ah, num mapeamento, numa conversa que eu acabei tendo ali no mercado com prestadores de serviço, com administradoras de condomínio, e olha, gente, eu conheço bastante administradora, conheço bastante prestador de serviço, bastante empresa aí que tem algum tipo de conexão com o nosso segmento condominial e imobiliário, né? E grande parte deles, ou se não quase a totalidade, disseram que a maioria das dificuldades deles estão relacionadas a esses pontos que estão na tela aí para você, né? Posicionamentos nas redes sociais, porque não conseguem se entender como que eles conseguem levar o negócio físico deles, as ações e as estratégias físicas pro digital, na elaboração de uma proposta de valor para o seu cliente também, muita dificuldade. Por quê? Por conta da concorrência, né? A concorrência está cada vez mais acirrada, brigando por preço, e aí, infelizmente, a gente tem players no mercado que acabam não contribuindo com o mercado, né? Acabam pensando no seu próprio negócio, mas não entende o impacto disso, às vezes acaba abaixando demais o valor, não reconhecendo, inclusive, o próprio serviço que ele mesmo presta, né? E não prejudica só ele, prejudica também o seu concorrente ali. Alguns comentaram sobre a dificuldade que tem na implantação dos seus serviços dentro do empreendimento, né? Às vezes a administradora ali tem muita dificuldade por conta dos prestadores de serviço ou por conta de algum outro problema técnico também que ela às vezes não tem conhecimento técnico ou às vezes ela também por não ter esses indicadores, por não ter toda essa relação de entendimento sobre a jornada e a experiência do cliente, ela acaba também deixando passar informações importantes, relevantes para esse processo acontecer de forma muito tranquila, né? Nem vou dizer da parte de relacionamento, né? Que eu acho que talvez todas as empresas que eu conheço, né, que perdem contratos, que perdem serviços, que deixam de fazer negócio, toda essa dificuldade ela está relacionada à parte de relacionamento, né? Por quê? Porque o relacionamento com o cliente ele vende muito mais do que o comercial ativo da empresa, né? Se você tem um bom relacionamento com o cliente, venhamos e convenhamos, é muito natural que você tenha mais abertura para abrir portas mesmo, né, de novos negócios dentro desse mesmo cliente. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em estruturação de área comercial dentro de um negócio, né, muita gente já pensa, poxa, eu vou estruturar uma área comercial, eu vou ali contratar um gerente comercial
ou um SDR, para que ele possa, de forma muito ativa, fazer contatos com empresas ou com o público-alvo ali, para que ele possa angariar clientes para dentro da minha empresa, né? Só que deixa de lado a parte de atendimento, pós-venda, né, o encantamento do cliente. E isso dificulta demais o crescimento dessa empresa. Por quê? Eu digo que é uma empresa que não pensa em experiência, que não pensa em sucesso do cliente, é uma empresa que ela tem um balde grande, enorme, mas furado, com baita de um rombo dentro desse balde, no fundo desse balde, né? Então, entra cliente, entra dois clientes, sai um, entram três clientes, saem dois, entram quatro, saem dois, e aí sempre o cara fica nessa mesmice, o cara evolui, mas evolui muito pouco, ou às vezes não, acaba declinando, seu negócio acaba declinando. Por quê? Porque o cara está preocupado em vender serviço, em vender produto, ele não está preocupado em reter clientes, ele não está preocupado em satisfazer a expectativa do cliente, ele deixa tudo isso para o segundo momento. Ele acha que ele precisa inflar a carteira dele com clientes, né? E às vezes ele nem pensa em fazer um pós-venda depois, ter um time de atendimento, de relacionamento, nem muito pelo contrário. Muitas empresas, pelo que eu percebo no mercado, acabam nem olhando para isso. E aí tem um grande problema, né? Tem um grande problema, porque a empresa que ela não olha para isso, como eu disse, ela vai perder receita, ela vai perder cliente, vai queimar o nome dela no mercado, né? Vai perder credibilidade, vai ter aí o seu cliente indo lá no Reclame Aqui, vendo as diversas dificuldades que os clientes anteriores tiveram ao se relacionar com essa marca, vai no Google, vai avaliar lá as estrelas da empresa, vai ver que a empresa às vezes nem tem estrela, né? Não tem nem um ponto positivo ali de atendimento, porque ela está preocupada ali com toda essa questão de venda por venda, produto por produto, serviço por serviço, sem olhar para o que de fato é mais importante, o bem mais precioso dentro desse negócio. É muito mais fácil você hoje tem uma pesquisa que inclusive diz que você investe pelo menos 3 vezes mais para adquirir um novo cliente do que para reter um cliente de carteira. Então, é muito mais saudável para a empresa, para o negócio, olhar para a base de clientes, estruturar estratégias que possibilitem esses caras ficarem satisfeitos com a empresa e utilizar essa própria base de clientes para escalar os seus negócios. E, claro, em paralelo a isso, você pode também ter uma estruturação de uma área comercial ali dedicada para quando entrarem esses leads ali, você ter a possibilidade de forma qualitativa atendê-los, trazer um atendimento personalizado dentro da sua estrutura, para que esse cara se sinta confortável em participar do seu negócio também, né? Então, muitas empresas dentro do nosso segmento enxergam isso como um problema, né? Eles têm um problema, mas eles não conseguem entender qual que é a solução para sanar esse tipo de problema, né? Por que que eu criei a Amo Cliente? Eu criei a Amo Cliente justamente para olhar para isso, apresentar para o mercado essa dificuldade que existe hoje, esse grande gap que existe hoje dentro do nosso segmento condominial, imobiliário, e olhar para isso como uma oportunidade. Uma oportunidade do quê? De gerar experiência no cliente e ter resultados com essa experiência, porque, como eu disse, algumas empresas acham que é balela você pensar em experiência, pensar em sucesso. Não, e a gente já comprovou aqui através das nossas pesquisas iniciais que nós apresentamos, que a experiência do cliente ela é super positiva e contribui demais para o aumento de receita, para a escalabilidade dentro do negócio, né? Então a gente vai parar de pensar em serviço ou de produto para olhar para quê? Para a experiência do cliente, para aquilo que de fato se conecta com o cliente. Ficam algumas dicas aí, de repente, até para que você possa trabalhar dentro da sua operação. Mas será que você, dentro da sua operação, dentro do seu negócio, da sua consultoria, da sua prestação de serviço, da venda do seu produto, você está humanizando o seu atendimento? Ou você não? Você está burocratizando demais, você está ali colocando muitos processos, às vezes, me permitam dizer aqui, até burros, né? Processos burros, que acabam não, afastando o seu cliente quando na verdade você devia aproximá-lo. Tá? Então tem muita empresa que coloca aqueles chats, bots, colocam ali canais ali frios, né? Um e-mail apenas, mas não tem um humano ali por trás para trazer de repente uma informação mais quente, mais humanizada, mais conectada ao humano, né? A gente está numa era onde as pessoas estão partindo para a inteligência artificial, para o uso de outras tecnologias dentro dos negócios, né? E me preocupa um pouco as empresas que às vezes estão querendo inovar e acham que isso é inovação,
né? Quando, na verdade, a inteligência artificial, né, até como diz o próprio Steve Jobs, né, ali, que já vislumbrava esse cenário na tecnologia, que ela serve ao humano e não ao contrário. A tecnologia ela não serve para ser um canal de conexão com o humano, porque a tecnologia nunca vai conectar com o humano. O humano vai conectar com o humano. Então, pensa nisso. Será que eu estou fazendo uma conexão dentro do meu negócio com o meu cliente? Será que ele, de fato, está se sentindo confortável em se relacionar comigo? Eu estou fornecendo essa experiência para ele de humanidade quando ele se relaciona comigo ou não? Eu estou trazendo um processo burocrático, desumanizado, muito tecnológico, pouco humano, pouco conectado com esse cliente. A gente precisa facilitar dentro dos nossos negócios as relações, as interações que esse cliente precisa ter com a nossa marca. A gente vai falar um pouquinho mais para frente aqui sobre alguns indicadores importantes, né, de se aplicar dentro dos negócios. Então, você tem ali um cliente que às vezes vai. Vou dar um exemplo aqui de administradora de condomínio, né? Às vezes o cara vai. Ele só quer tirar uma segunda via de boleto. E aí ele vai se recorrer a um chatbot, ou ele vai se recorrer a um portal, um site, e ele tem baita de dificuldade, porque o processo é muito burocrático para ele extrair essa informação. Então as empresas às vezes pensam em, não, você tem que cadastrar, colocar seu CPF, digitar sua senha de 8 dígitos, você tem que virar de ponta cabeça, dar 3 rodadas, sendo que na verdade o processo ele pode ser seguro, né? Ele pode ser sim seguro, e ser muito mais facilitado, orientado ao cliente, inclusive, né? A experiência do cliente, às vezes, está nos detalhes, né? Então, às vezes, mesmo que seja um processo que exija um pouco mais de informação para obtenção de alguma informação, é importante que o cara, ao se relacionar com essa marca, ele tenha essa capacitação da própria marca de que aquela informação ela é importante, relevante, entendemos que o processo não está de acordo com o que você gostaria, pedimos que aguarde 2 minutos para uma validação, e 2 minutos hoje a gente sabe que é baita de um tempo para quem está numa vida corrida e acelerada como a nossa, principalmente de onde eu estou falando aqui hoje, de São Paulo, que é uma cidade grande. Se você está de outro estado aí, outra cidade também, eu entendo que não muda muita coisa, né? Eu acho que o WhatsApp, por exemplo, trouxe WhatsApp e outras tecnologias aí, trouxe muita expectativa de uma coisa rápida, né? De uma coisa muito pronta. E quando você não oferta isso, você também quebra ali a expectativa. Então, facilidade dentro dos processos de atendimento é fundamental para uma experiência boa. A gente precisa prever todo o nosso cenário de atendimento dentro dos nossos negócios, né? Quando será que, de repente, o cliente pode entrar em contato comigo? Quando, de repente, ele pode se comunicar comigo ou buscar algum tipo de interação? E será que esses canais que, de repente, eu já tenho disponibilizado para ele, para fazer esse tipo de interação, estão adequados? Será que, de fato, eles estão trazendo ali para esse cliente, né, potencial, ou para esse cliente já, de fato, da empresa, uma experiência legal? Ou não, precisa ser revisto, né? A gente tem hoje empresas aí que estão investindo, né? Eu conheço administradoras que estão investindo pesado em tecnologia, né? Em canais omnichannel, né? Implantando plataformas que conectam diferentes canais de contato ali de relacionamento com o cliente, e-mail, WhatsApp, telefone, Aura, né? Então tem todas essas conexões. Por quê? Porque isso gera informação, gera dados para a empresa, inclusive para fazer mapeamento de capacidade de atendimento, retorno, SLA, entre outros pontos também que a gente poderia ficar falando aqui horas, que são benefícios para dentro do negócio. E quando a gente tem dados para trabalhar e quando a gente tem todas essas facilidades sendo aplicadas dentro do negócio, a gente consegue se antecipar ao que o cliente ele tem como uma demanda, uma necessidade dentro do seu processo do dia a dia, né? Então, se você tem hoje uma prestação de serviço que você faz uma terceirização dentro do condomínio de limpeza, né, uma mão de obra ali que você instaura dentro do empreendimento, quais são as principais dificuldades que você enfrenta ou que o seu cliente enfrenta na prestação do seu serviço? Você tem noção do que é isso? Né? Você sabe de fato ou não? Você vive apagando incêndio quando acontece alguma coisa, você vai lá e apaga o incêndio, ou você está preparado para se antecipar a esses eventuais problemas, né? É aquele famoso segundo plano, né? Ou você está se adequando, você está realmente entendendo que esse cenário pode acontecer e você já está preparado para atuar. Sendo talvez não prontamente, mas você já tem um plano a ser executado para suprir aquele tipo de necessidade e que vai impactar na expectativa e na entrega do cliente lá na ponta.
Então, as empresas acabam não pensando nisso e pensar em experiência, pensar em tudo isso, se antecipar. E quando você se antecipa, quando você age de forma preventiva dentro do relacionamento com o seu cliente, você faz uma coisa que somente as empresas que geram valor fazem, que é marcar, né? Existem algumas coisas que a gente fala no mercado de experiência do cliente sobre o momento UOL, né? A Nubank ficou muito conhecido no Brasil, por exemplo, por criar momentos UOL ali com seus clientes, né? Visitando ali, de repente, um cliente que teve uma dificuldade no atendimento, e eles ouviram um latido no final, no fundo da ligação, entenderam que o cara tinha cachorro e foi lá, visitou, deu presente pro pet, todo mundo ganhou brinde. Olha que legal, sair fora da casinha, marca o cliente. Isso é, putz, a gente poderia pensar, né, numa estratégia uau, né, uma coisa que fosse muito fora da curva. Quando, na verdade, o momento uau para o cliente, às vezes ele está no simples. Então, se você se antecipa a uma necessidade do cliente, uma dificuldade que você entende pelo cenário que você mapeou, pelos dados que você visualizou através dos indicadores e pelo seu tato humano no relacionamento com esse cara, que vai ter um problema X, um problema Y, e você se antecipa a isso, e você apresenta já uma solução para esse cliente seu, né? Quando você mapeia o mercado e você entende que aquele mercado está tendo uma dificuldade, uma necessidade, e você prontamente se disponibiliza para ofertar uma solução para esse cliente, você marca esse cliente. Você marca. E quando você marca o seu cliente, é, a gente, eu até brinco, né? Como marcar um gado ali, você marca um gado, você vai deixar aquele símbolo no gado, independente de onde o cliente está, ele vai ter aquela sua marcação, ele vai se sentir marcado por aquilo. E, claro, positivamente, a gente pode trazer para dentro do nosso cenário aí de negócio, que ele nunca mais vai esquecer da sua marca. Ele pode até, eventualmente, por uma questão específica dele de necessidade financeira, mudar para uma outra empresa, comprar um produto mais barato por um momento que ele está passando ali. Mas se dependesse dele, por conta da experiência, da marcação que você fez, da conexão emocional que você teve com esse cliente, ele nunca vai te abandonar, né? E aí, quando a gente fala sobre a questão de marcação, a gente já começa a falar sobre defensores de marca. Como que a gente consegue transformar a nossa base de clientes em defensores de marca? Quando a gente faz tudo isso que eu comentei aqui. Quando a gente se antecipa, quando a gente humaniza, quando a gente desburocratiza os processos, quando a gente facilita, quando a gente prevê, quando a gente se antecipa, tudo isso só vai fazer sentido e a gente só vai conseguir alcançar esse objetivo, esse resultado, se a gente conhecer o cliente. E aí que entra o grande desafio para o nosso segmento de condomínios, né? A gente hoje fala muito com o síndico, a gente fala muito com o corpo diretivo, no caso de empresas, né, terceirizadas, prestadoras de serviço, a própria administradora. A gente fala, às vezes, como síndico profissional apenas com o conselho, fala muito com o conselho, evita o contato, às vezes, com o condômino. E a gente pode trazer isso para diversos outros tipos de negócio, né, de nichos, inclusive. A gente não quer saber se o cara gosta de pet, a gente não quer saber se o cara gosta de festa, se é uma pessoa mais sênior, que gosta de repente de conversar, jogar um dominó, se é um cara mais agressivo, se é um cara que se sente demais porque tem grana, ou se é um cara que gosta de estudar, que gosta de ler livro. A gente não quer saber, né? Dentro dos nossos negócios, a maioria das empresas não querem saber, não querem conhecer o cliente. Só que aí é que mora o grande segredo para ofertar experiência para o cliente. Quando você conhece o cliente. Quando você conhece o cliente ou seu público-alvo e você começa a se conectar emocionalmente com esse cliente, quando você começa a interagir com ele de forma muito, é, de forma muito original, você consegue se conectar com ele, você consegue obter informações, dados, insights, dicas, né? Às vezes uma postura, um olhar, um jeito. Você consegue saber se o cara é um cara que está conectado e que entendeu o valor no seu negócio ou não, se é um cara que vai te largar se em uma outra empresa chegar com um valor mais baixo que o seu. Você consegue entender se o cara, um cara que está propenso a indicar você para um novo parceiro, para um amigo, perdão, para outra pessoa. Então, conhecer o cliente é fundamental. Não tem como fugir disso, né? E a gente precisa, para conhecer o cliente, a gente precisa mapear a jornada do cliente. Não importa o seu negócio, de novo, eu vou frisar isso aqui durante toda a nossa conversa. Não importa qual que é o serviço que você presta, o produto que você vende, mapeamento de jornada de cliente é fundamental para estruturar uma experiência
boa, uma experiência positiva, uma marcação positiva para o seu cliente. Por quê? Porque mapear a jornada do cliente é entender todo o processo que esse cliente tem previamente, ou seja, quando ele ainda é um lead, até desde quando ele se torna um cliente e durante todo o seu processo de atendimento. Como que acontecem as coisas, isso envolve muito processo, inclusive, né? Para onde ele vai ligar, para quem ele vai se reportar, quem é a pessoa responsável, quem não é, a forma de contato, os canais que são disponibilizados para esse contato, como que é tratado o atendimento, qual que é a CLA, qual que é o nível de esforço que esse cara desprende dentro do negócio para ter um tipo de relacionamento ou resolver seus problemas, como que isso acontece. Tudo isso é mapeamento de jornada. Então, mapear a jornada é entrar no detalhe, é entrar em toda a vida, inclusive da empresa, olhar para o negócio e falar, poxa, de fato, talvez a gente está num cenário que não é adequado para atender o nosso público-alvo. Porque se eu tenho um produto, se eu tenho um serviço que não atende bem o meu público-alvo, eu tenho um baita de um risco no meu negócio. Se eu tiver diversificação do meu negócio, tiver outras frentes diferentes, e em algumas delas eu tiver uma assertividade no meu serviço e produto e entrega para esse perfil de cliente, é igual um investimento, né? Se você investe em debêntures, se você investe em um fundo imobiliário, se você investe em ações e você, em um deles ali, você compensa a perda de outro, você tem um negócio até que relativamente saudável. Mas quando você investe todo o seu processo dentro de uma visão míope, você acaba colocando o seu negócio em risco. E aí eu digo, né, pensando em pessoas aqui, às vezes colocando a vida de pessoas que dependem da sua empresa, do seu negócio, em risco também, famílias são impactadas por conta disso. Então, pensar em experiência, pensar em mapeamento de jornada é pensar em pessoas, é pensar no ser humano, né? A gente tem algumas etapas que a gente fala, né, como eu comentei lá no início, que são etapas aí dessa jornada do cliente. O cliente ele tem uma etapa ali que a gente fala que é descoberta, quando ele fala, uau, eu tenho um problema, né? Ele fala, poxa, eu estou com uma dificuldade, eu tenho um problema. A gente vê isso muito no mercado de administrador de condomínio, né? Eu tenho alguns contatos aí que a gente acaba se falando bastante, e eu vivencio isso também na prática. O cliente, às vezes, ele chega com um problema porque ele não entendeu, não tinha entendido até então, que o problema dele estava relacionado por conta da falta de atendimento que ele tinha da empresa anterior, ou por conta de um problema que ele já tinha, era existente, mas não foi mapeado por essa empresa, por esse prestador, por esse consultor, por esse síndico, e ele entende que existe um problema. E aí ele tem um momento que ele reconhece que ele precisa buscar uma solução para esse problema. Então ele entra numa segunda fase aí que a gente fala que é uma fase de, poxa, eu preciso me movimentar, eu preciso resolver esse meu problema. E ele considera alternativas para a resolução desse problema. E aí ele começa a olhar no mercado, e aí é onde eu falei para vocês anteriormente que ele começa a pesquisar, ele vai no Reclame Aqui, ele vai no Google, ele vai buscar referência de outras pessoas, vai entrar de repente nessa, se é um portal de compras, por exemplo, o Shopee, né, a Magazine Luiza, ou outro portal, ele vai entrar lá para ver as avaliações, as estrelas, se elas são 5 estrelas, se são 2 estrelas, se é uma estrela, qual foi a dificuldade enfrentada, se a empresa deu suporte para essa dificuldade enfrentada, ou não, se ela se manteve inerte ali, se ela simplesmente desconsiderou aquele problema e o cliente saiu daquele local ali com uma impressão ruim. Tudo isso ele começa a considerar. E aí ele vai olhar para todo esse processo. Às vezes ele vai olhar para menos pior e vai falar, poxa, essa empresa ou esse produto que eu vou ter que comprar porque está dentro do meu orçamento, ou porque está dentro da minha expectativa, e é o que mais se aproxima, né, no atendimento à minha necessidade. Ou às vezes ela vai olhar para o melhor e vai falar, poxa, essa empresa se destaca ali, essa tem um ponto positivo, essa não tem. Ela vai pensar nessa parte de decisão. Então ela está no momento que ela já vai olhar para a empresa e vai falar, poxa, eu acho que eu selecionei essa empresa, quero essa empresa. E ela vai passar por um processo de experiência, a gente não vai entrar nos detalhes desse processo de decisão, de adoção, mas ela vai começar a entender ali, experimentar ou experienciar de forma muito mais prática o que que é se relacionar com essa marca, com essa empresa, com esse produto. E ela entra numa fase que a gente chama de adoção. Quando ela chega na empresa, ela é recebida, é o que a gente chama de ongoing, ou é o primeiro valor, ou o onboarding, que é quando ele chega, é recepcionado. Às vezes ele nem tem uma orientação de como vai funcionar o processo todo dele de implantação. Às vezes uma empresa de tecnologia não tem um processo de implantação do sistema, não tem muita orientação de como vai ser feito o treinamento, o que que o cara vai precisar de forma mais técnica, como que ele vai atender
a expectativa dele com o produto que essa empresa já forneceu, porque uma coisa é fato, né? O comercial ele é muito bom para vender, mas às vezes o produto não está aderente ao que o comercial vendeu, e o atendimento às vezes também não atende a expectativa que foi lançada pelo comercial no momento da venda, e aí a gente já sabe, né? A gente tem muito problema. E o cliente também ele entra no momento que a gente fala de retenção. Quando esses problemas acontecem, né? Por exemplo, quando uma empresa ela deixa de dar um suporte, quando ela deixa de atender uma expectativa, uma necessidade, uma demanda do cara, do cliente ali na ponta, ele entra no momento que vai ser necessário a empresa, de forma reativa a essa dificuldade, agir para que esse contrato não se perca, para que esse cara não deixe de comprar dessa empresa, para que essa prestação de serviço não seja estancada ali, finalizada, cancelada, o contrato não seja extinguido. E aí é muito mais difícil você atuar quando você tem um cliente insatisfeito. Agora, quando você tem um cliente satisfeito com o seu negócio, com a sua empresa, com a prestação do seu serviço, com o seu produto, ele entra no que a gente chama de um momento de expansão, que é o momento que o cara ele comprou um produto inicial ou a prestação de serviço inicial, mas ele tem diversas outras demandas e às vezes o seu negócio ele pode suprir essas demandas. Uma sacada muito legal para quem busca até aumento de receita dentro dos negócios, né? Às vezes você não é especialista em outras necessidades que esse cliente tem dentro do negócio. Vamos dar um exemplo? Às vezes você é uma empresa de tecnologia que fornece um sistema, um RP, um sistema de gestão financeira, por exemplo, tá? Mas às vezes você é um especialista nisso e você não tem nenhuma outra abertura de obtenção de receita, porque o produto que você oferta é aquilo, e o máximo que você faz, às vezes, é uma modulação do seu produto, e você vende um upgrade, alguma coisa, que está tudo certo também, é também uma estratégia de aumento, de expansão ali dentro desse cliente, mas muitas empresas ainda não se preocuparam com a parte de parcerias, né? Com a parte de homologação de parceiros, né? Parceiros que possam atender essas demandas que esse cliente tem, de forma qualitativa, então é fundamental, né? E aí na consultoria a gente acaba fazendo processos muito minuciosos para homologação, por exemplo, de parceiros, para que esses parceiros sejam parceiros de fato no dia a dia, entregando valor, entregando sucesso, experiência para o cliente na ponta, sendo um extensor dessa empresa, como um parceiro que vai atender não só aquela necessidade básica, como também vai suprir a expectativa que esse cliente tem, inclusive por ter recebido uma indicação da primeira empresa, né? Olha que sacada incrível que isso é legal porque você consegue fazer isso com qualquer nicho de serviço, de produto. O cara é consultor, o cara ele não ele atende uma consultoria financeira, ele é consultor financeiro, mas o cliente está com necessidade de atendimento. Ele vai indicar um parceiro que é especialista em atendimento, ou ele pode terceirizar o serviço desse parceiro também como um produto a ser entregue para o seu cliente na ponta, tendo em vista que esse cliente também tem um fit cultural com a experiência que essa empresa ou esse consultor está tentando propor. Então, isso é muito legal, porque você acaba expandindo o negócio, criando parcerias produtivas, parcerias que trazem resultado, que são efetivas para atendimento da expectativa do cliente. E a promoção? A promoção é o seguinte: o cara está muito conectado com você. É um cara que já compra com você, que sempre fecha serviço com você, que sempre te procura quando tem algum tipo de necessidade. Ele pensa na necessidade dele relacionada àquele produto que você oferta, ele procura você, ele não procura o outro. Ele sempre vai se recorrer a você, porque é um cara que está conectado com você. Quando esse cara está conectado com você, esse cara ele passa de forma muito orgânica a ser um promotor da sua marca. Então ele passa a te recomendar de forma orgânica, de forma livre, gratuita. O cara ele vai lá e fala abertamente: Poxa, esse cara é bom, essa empresa é boa. Olha, eu comprei o produto lá, fez muito sentido. A gente vê muito isso hoje nas empresas, né? Inclusive, elas incentivam que isso aconteça. Você pega, por exemplo, uma Shopee, uma Magalu, né, que a gente já citou os exemplos aqui, eles incentivam, inclusive, que o próprio comprador, que o próprio cliente entre depois, tire uma foto do produto, dê ali seu depoimento a respeito de como que foi a entrega, de como que foi o produto, se atendeu a necessidade, se está dentro do custo-benefício que ele imaginava, e todas essas informações, né, esses dados, eles contribuem de forma orgânica, é um marketing gratuito ali, para que essa empresa continue vendendo cada vez mais, cada vez mais. Então, se o cara está conectado com o seu negócio, com a sua empresa, você não tenha dúvida que ele vai ser um cara que ele vai
te promover. É um cara que não vai falar mal de você. Sempre quando alguém pedir algum tipo de recomendação, ele vai te recomendar. Não tenha dúvidas disso, né? E, obviamente, dentro de uma estratégia de sucesso e de experiência do cliente, a gente vai pensar também em estratégias de campanhas de indicação e de promoção de novos clientes. Porque isso também escala de forma muito mais rápida, né? Então, você acaba dando uma impulsionada ali naquele cara que já é um cara promotor, que já é um cara que está, putz, conectado com você, ao cara se engajar ainda mais, porque ele vai ter algum tipo de benefício, né? Seja um desconto, seja um rebate financeiro, seja de repente algum tipo de facilidade para uma nova aquisição, para um novo tipo de serviço. Ele vai acabar se sentindo parte daquilo, vai, putz, é um cara que já topa tudo com você, ele vai, com certeza ele não vai ter nenhum tipo de dificuldade em havendo a possibilidade de expandir o seu negócio através dessas indicações, perdão. E a gente precisa gerenciar tudo isso que eu estou falando aqui. Toda essa parte de experiência, toda essa parte de sucesso, toda essa parte de conexão, de relacionamento com o cliente. E como que a gente gerencia tudo isso? Através de indicadores. Então a gente precisa buscar dentro dos nossos negócios entender quais são os indicadores que são mais adequados para o nosso tipo de serviço, nosso tipo de produto, e dentro dos nossos negócios implantar todas essas indicações, esses indicadores, né, esses KPIs aí, para que a gente possa, de forma não intuitiva, não de forma no feeling, depender do feeling, para que a gente possa atuar, para que a gente possa ter estratégia. A gente vai olhar para dados, a gente vai somar os dados com a parte relacionamental, com a parte emocional, com a parte de conexão que a gente tem, com o feeling de quem está atendendo, com o feeling do diretor, com o feeling do agente comercial, do agente de atendimento. Somando todas essas informações, a gente vai ter um diagnóstico muito mais estruturado, muito mais claro, muito mais objetivo e assertivo a respeito do que, de fato, a gente pode ou não pode fazer para que a gente tenha mais sucesso, mais êxito atendendo esse cliente. Então, alguns indicadores são muito de praxe do mercado, né? A gente tem a taxa de conversão para quem trabalha com campanhas na rede, né? A parte de marketing digital, até mesmo pensando até no próprio perfil da empresa aí do Instagram, como está o engajamento, curtidas, existem várias possibilidades que a gente pode considerar dentro dessas análises todas, né? A gente tem o tempo médio de resolução, que é o SLA. Então, implantar indicadores, ferramentas que possibilitem que você tenha esse tipo de mensuração dentro do seu negócio. Se o cara entra no atendimento, quanto tempo ele demora para ter um atendimento ali, para ter uma resolução do problema dele, que aí a gente pode, inclusive, até implantar outros indicadores, como o próprio CSAT, né, que é putz, se você conseguiu resolver seu problema, não conseguiu, qual foi a dificuldade? A gente coloca o CES, né, que é o Customer Effort Score, que é o esforço do cliente, qual foi o nível de dificuldade que ele teve em se manter ou em se relacionar com a sua marca para resolver o problema. O nosso famoso e conhecido Net Promoter Score, que é o NPS, né, que é o nível de satisfação do cliente, onde a gente consegue mensurar através desse indicador e, obviamente, somado a todos esses outros que a gente está comentando aqui, entender se o nosso cliente ele é um cliente que ele é potencial para promoção para a empresa, é um cara que está muito satisfeito e vai ser um cara que vai nos detratar no mercado, né? E aí a gente implanta todos esses indicadores para trazer essas informações para o nosso negócio de forma muito mais assertiva. Cancelamento, que é o churn, né? Então a gente tem ali o nível, os indicadores de cancelamento, e quando a gente passa a implantar todas essas estratégias de sucesso e de experiência do cliente, a gente consegue mensurar como era antes e como ficou depois, se o nível aumentou, se diminuiu, se as ações estão sendo efetivas ou não, e a gente consegue olhar para esses dados e falar, poxa, de repente eu posso resolver, atuar de uma forma diferente, porque não está trazendo o resultado que eu preciso. Percebam que a gente está falando de dados, né? A gente não está nem falando da parte relacionamental aí, da parte de relacionamento com o cliente, da parte de conexão, através de pesquisas, através de indicadores que a gente pode ir colocando ali durante todo esse processo de jornada do cliente dentro das nossas empresas, dentro do nosso negócio, a gente consegue ter esse tipo de mensuração. E também entender qual que é o valor médio gerado pelo cliente, que é o LTV, Lifetime Value, né? Que é a gente entende ali por quanto tempo, em média, o cliente permanece com a gente dentro do nosso negócio, e aí, a partir de todo esse processo, como eu comentei, a gente consegue ir mensurando se as nossas ações elas estão sendo mais impactantes positivamente ou negativamente no relacionamento com o nosso cliente, mantendo os nossos clientes por mais tempo ou menos tempo, né?
Olhar para a experiência é se diferenciar da concorrência. Não tenha dúvida disso. Olhar para a experiência é se diferenciar da concorrência. A gente está chegando ao final aí do nosso bate-papo, falando aí sobre experiência, todas essas informações atreladas aí ao seu conhecimento técnico do seu produto, do seu serviço, tenho certeza que vão ser importantes para que você tenha, ao final de tudo aí, um cliente mais conectado, mais antenado com o seu negócio. Eu deixo aqui os meus contatos, minhas redes sociais. Eu tenho ali meu perfil no Instagram, onde eu já falo sobre experiência e sucesso do cliente de forma muito específica e pontual ali há mais de um ano e meio, mais ou menos. O YouTube, onde a gente coloca alguns conteúdos também ali para rodar. Estou deixando aqui o meu contato, meu e-mail direto, caso vocês queiram ter algum tipo de informação depois também. Meu contato pessoal direto também está aqui na tela. E agora, o que eu prometi para você que está acompanhando aí a live, ao final a gente sempre costuma colocar aqui algum tipo de benefício para quem está acompanhando a gente aqui. E eu tenho um e-book onde eu destrincho melhor todos esses temas que a gente comentou aqui, onde a gente falou rapidamente, talvez não profundamente a respeito de algumas coisas, mas entendo que deva ter sido um fator de geração de valor aí para você. Esse QR Code que está na tela, você pode printar seu celular, se você estiver no celular, você pode ler o QR Code através do seu celular, se você estiver no computador, no desktop, e garantir o seu desconto aí de 30% para aquisição desse e-book. Como eu comentei, é um e-book bastante interessante aí para você que está atuando no mercado. Então, é isso, gente. Eu agradeço de verdade aí pela participação, por você que ficou até o final. A gente tem aí muito interesse em, de repente, seguirmos aí com eventuais esclarecimentos. Se houver necessidade também, a gente está aberto aqui para poder sanar essas necessidades. Se você teve dificuldade aí em adquirir esse serviço, algum tipo de problema com conexão, não tem problema, me procura depois aí nesses contatos. Vou deixá-los novamente aqui para você identificar. E a gente vai sanando todas essas informações. Como eu comentei, a Amo Cliente é uma empresa de consultoria de atendimento estratégico para empresas. Então, a gente olha para todos esses processos que a gente comentou, implanta indicadores, estrutura processos, olha para a estratégia que a empresa quer fundamentar e tenta incorporar todas essas estratégias dentro da visão do negócio para gerar receita, para gerar satisfação, para gerar valor para os clientes também, tá?